Deuteronômio 18, no versículo 18, a palavra do Senhor, ela diz assim: suscitar-lhe-eis um profeta do meio dos seus irmãos, semelhante a ti, estava falando para Moisés, em cuja boca porei as minhas palavras, e ele lhes falará tudo o que eu lhe ordenar, de modo que todo aquele que não ouvir as minhas palavras que ele falar em meu nome, disso lhe pedirei contas. Vamos fechar os nossos olhos, fazer uma breve oração. Deus, nós pedimos que a Tua graça esteja conosco nesse culto, que o Senhor abra os nossos ouvidos e principalmente o nosso coração, para ouvirmos a Tua palavra, para sermos ministrados pela Tua verdade, e para que nessa noite só o Senhor receba glória nesse local, que o Senhor seja exaltado, que o bendito Jesus Cristo, Ele receba o lugar que é dele por direito. Durante muitos anos Ele tem sido escanteado, colocado de lado. Durante muito tempo, as nações e os reinos desse mundo têm lutado para que ele perca o seu lugar que é único na história da humanidade e para que ele perca o seu lugar que é único como governante supremo de todas as coisas. Mas que nessa noite, através da sua palavra e aqui na tua igreja, que o Senhor comprou Jesus, que o Senhor obtenha glória, que o Senhor seja reverenciado e que o seu nome esteja marcado nos nossos corações. Oramos para que o Teu Espírito Santo nos dê liberdade essa noite para entender a Sua palavra, aguce as nossas mentes para compreender a Sua vontade e nos dê, Senhor, grande maravilhamento, grande impressão de quem o Senhor é. No nome de Cristo Jesus nós oramos. Amém. O título dessa mensagem hoje é Cristo é profeta, sacerdote e rei. Os ofícios do incrível Jesus. Meu Deus, que tema glorioso. Falar sobre isso e falar sobre quem é o nosso Senhor Jesus. Nós estamos muito acostumados a ver um rei sofredor, estamos acostumados a ver aquele que as palavras são pisadas e são esquecidas e são deixadas de lado pelos homens. Estamos acostumados a ver o sacrifício de Jesus, ele ser zombado em carros de carnaval, em músicas de escola de samba. Estamos acostumados a ver o sacrifício do nosso Senhor, ele também ser envergonhado e humilhado. Mas não é essa a história que a Sagrada Escritura nos conta. Não é essa a história que a Bíblia nos relata. Essa é a história de homens, de mulheres, que tentam fazer de tudo para retirar Jesus da autoridade que a sua palavra tem como profeta. Para retirar Jesus do lugar único na história da humanidade que ele tem como sacerdote e ao mesmo tempo sacrifício. E são também essas más intenções de Satanás e daqueles que são motivados pelo seu espírito diabólico e do anticristo, que querem retirar o reinado e o cetro de justiça que ele tem nas suas mãos por todo direito. Nós lemos aqui Deuteronômio capítulo 18, do versículo 18 até o 19, e é relatado que Moisés, ele recebe uma orientação de Deus, ele recebe uma direção do Senhor dizendo: Moisés, do meio dos seus irmãos, isto é, do povo de Israel, do povo judeu, eu vou suscitar, eu vou levantar um outro profeta semelhante a ti, e eu vou colocar as minhas palavras na boca desse profeta. E tudo o que ele falar será verdade absoluta. E se alguém não prestar atenção nas suas palavras, e se alguém não levar em conta suas palavras, eu pedirei contas dessa pessoa. Aqui nós vemos o Senhor Jesus, o Cristo, o Messias, como um profeta. E ele seria um profeta como nenhum outro profeta foi. Imagine só Deus falando para Moisés, o grande profeta do Antigo Testamento: Moisés, você é só uma sombra, Moisés. Um dia virá aquele que é o sol brilhando na sua plenitude. Ele é o profeta. Ele é o grande profeta, para o qual todos os outros profetas apontam. Agora eu gostaria que você abrisse comigo rapidamente no Salmo 110, no versículo 4, porque nós vamos ver um outro ofício do Senhor Jesus. Salmo 110, no versículo 4, diz assim: o Senhor jurou e não se arrependerá. Tu és sacerdote para sempre, ou eterno, segundo a ordem de Melquisedeque.
Aqui nós vemos que Cristo, ele seria um sacerdote também. Seria alguém que se colocaria entre o povo e Deus, entre os homens e o Senhor da glória. Ele seria um sacerdote como nenhum outro sacerdote foi, porque todos os sacerdotes judeus, eles vêm da tribo de Levi, e Jesus não veio da tribo de Levi, Jesus veio da tribo de Judá. Só que aqui nesse versículo 4 do Salmo 110, diz para nós que ele seria um sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque. E quando Hebreus vai interpretar esse texto aqui, o escritor de Hebreus, ele diz que Jesus, ele é um sacerdote rei. E ele é um sacerdote como nenhum outro foi, como Arão não foi, como Finéias não foi, como nenhum outro sacerdote foi, porque ele é um sacerdote eterno, e ele é um sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. O que significa isso? Melquisedeque, ele foi um sacerdote e um rei em Jerusalém. Jesus, ele é um sacerdote segundo o reinado de justiça. Ele é um sacerdócio real. E assim a Bíblia profetiza que Jesus, o Messias, o Cristo, ele seria um sacerdote, como nenhum outro foi. Agora você vai voltar para o Salmo 2. O Salmo de número 2, ele mostra para nós o último dos ofícios, a última das funções de Jesus. O Salmo 2, no versículo 6, diz assim: Deus está falando aqui através da boca de Davi. Salmo 2, versículo 6. Eu, porém, constituí o meu rei sobre o meu santo monte Sião. Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Jesus foi profetizado nesse texto, através de Davi, profetizando a palavra do Senhor futura, que Jesus, que o Cristo, ele seria um rei como nenhum outro rei foi. Porque está escrito aqui nesse Salmo de número 2, que Deus ungiria esse rei, e que esse rei ele é chamado de rei gerado, um rei que foi gerado por Deus. Jesus então, ele é o rei filho, ele é o próprio Deus, ele é o rei todo-poderoso, invencível, como nenhum outro rei jamais foi. Essa doutrina dos 3 ofícios de Cristo, essa doutrina do ofício tríplice de Cristo, Cristo é profeta, sacerdote e rei, ela foi ensinada pelos pais da igreja, mas foi na Reforma Protestante, através do reformador João Calvino, que essa doutrina, ela foi mais explorada e ela foi mais desenvolvida, para mostrar como Jesus é incomparável, como Jesus é inigualável, como comparar Jesus com qualquer outra divindade desse mundo, comparar Jesus contra qualquer pessoa que se chame Deus, contra qualquer sistema filosófico ou de religião, como é um absurdo completo, porque ele é ao mesmo tempo um profeta, ele é ao mesmo tempo um sacerdote, e ele é também um rei. E João Calvino, ele disse assim, que quando Deus deu a Cristo o título de Cristo, isso diz respeito aos seus 3 ofícios, pois sabemos que sob a lei, somente foram ungidos com o óleo sagrado, os profetas, os sacerdotes e os reis. É por isso que um dos nomes de Jesus é Jesus Cristo. Isso não é o sobrenome dele. Tem gente que acha que Jesus Cristo é o sobrenome dele, que Cristo é o sobrenome dele. Igual tem gente que acha que Batista é o sobrenome de João Batista. Não é. Batista é porque João batizava. E Jesus é chamado de Cristo porque ele é o ungido, ele é o Messias, ele é o prometido, e como o prometido, ele cumpre absolutamente esses 3 grandes ofícios da redenção. Nós precisamos, para ser salvos, de um profeta, nós precisamos, para ser salvos, de um sacerdote e de um sacrifício, e nós precisamos de um rei para ser salvos. Glória a Deus, que Cristo cumpriu cada uma dessas funções. Para a salvação dos homens, meus irmãos e minhas irmãs, toda a Trindade se empenhou. Você sabia que para você ser salvo é um trabalho conjunto de Pai
de Filho e de Espírito Santo, e que os três se empenharam conjuntamente. Agora, imagina só isso. Às vezes nós nos sentimos pequenos, às vezes nos sentimos fracos, às vezes nesse momento que nós estamos passando de conturbação social, política, econômica, dessa pandemia, nós nos sentimos acuados, restringidos, oprimidos. Mas imagine só que o Deus que criou o universo, que o Deus que fez os anéis de Saturno, que o Deus que fez os geysers que sobem e explodem com águas ferventes, que o Deus que criou os oceanos inimagináveis, o céu e todas as aves, Ele se empenhou na Trindade para a sua salvação, para a salvação do seu Filho, para a salvação do seu Pai. É a Trindade que está agindo para a salvação dos seres humanos. E como isso acontece? Isso é chamado de pacto da redenção. Foi um pacto feito na eternidade entre Pai, Filho e Espírito Santo, e os três concordaram em salvar os pecadores. Os três concordaram em redimir os pecadores perdidos, em salvá-los da ira eterna que os seus pecados mereciam. E qual foi a função do Pai nesse pacto eterno da redenção? O Pai decidiu eleger aqueles que deveriam ser salvos desde a eternidade e enviar o seu Filho para morrer por eles. O Filho, ele tomou sobre si a responsabilidade de se encarnar, se tornar homem, viver uma vida sem pecado, operar milagres que nenhum outro operou, pagar o preço pelo pecado e adquirir uma salvação sangrenta na cruz do Calvário, através do sacrifício de si mesmo, ressuscitar ao terceiro dia e 40 dias depois ascender aos céus. Essa foi a parte de Cristo na salvação. Mas então o Espírito Santo, que é procedente do Pai e do Filho, ele é enviado pelo Pai e pelo Filho, para fazer o quê? Ele é o responsável de aplicar a salvação nos eleitos de Deus. Ele é o responsável por regenerar os seus corações, santificá-los e sustentá-los de maneira perseverante, até que eles cheguem à glória eterna no céu, em um estado em que eles nunca mais poderão pecar. Isso é a Trindade, atuando para a salvação dos seres humanos. Isso é a Trindade atuando para a nossa vida ser liberta do poder escravizador, do pecado, do mundo e do diabo. Essa é a grande obra da Trindade na salvação. Só que nessa noite nós vamos focar especificamente nesses textos que nós lemos, Deuteronômio 18, Salmo 110, o Salmo de número 2, e nós vamos ver que Cristo, Ele é esse profeta, esse sacerdote e esse rei. É a obra dele em nosso favor para ser o nosso redentor. Ele é tudo que nós precisamos para ser salvos. Ele é tudo que nós necessitamos. Por quê? Porque os ofícios do Antigo Testamento, essas funções no Antigo Testamento, elas mostravam, elas apontavam, como se elas dessem uma pista, que no futuro haveria de vir um profeta que falaria como nenhum outro. Um sacerdote que ofereceria um sacrifício completo, final. E um rei que governaria sem que o seu reinado tivesse fim. O Antigo Testamento, ele aponta para essa expectativa, para essa necessidade, que venha um Messias futuro, que vai cumprir detalhadamente cada um desses papéis, cada uma dessas funções. Nenhum ser humano jamais foi perfeito em nenhum desses ofícios. Nenhum ser humano foi perfeito nesses ofícios. Não houve um profeta impecável. Moisés pecou, ele feriu a rocha, ele não serve. Havia falha nele, havia erro nele. Samuel pecou, porque apesar de Samuel, ele ser um profeta que nenhuma das suas palavras caiu por terra e tudo se cumpriu, ele pecou, foi um péssimo pai, cuidou mal dos seus filhos e deu um testemunho terrível para Israel. Ele também não serve, porque ele pregou uma palavra que ele não foi capaz de cumprir totalmente. Não houveram profetas impecáveis, não houveram profetas perfeitos. Também jamais houve um sacerdote perfeito. Por quê? Porque todos os anos, naquele grande dia da nação de Israel, chamado de Yom Kippur, o dia da expiação, o dia que era oferecido o sacrifício lá no templo, no Santo dos Santos, o sacerdote, o sumo sacerdote, Arão e todos os demais sacerdotes, antes de entrarem lá, eles precisavam oferecer um bode
e eles precisavam oferecer uma ovelha por eles mesmos, porque eles eram pecadores, porque eles eram falhos. Então eles não poderiam oferecer um sacrifício perfeito. Então nós não tivemos um profeta perfeito e nós não tivemos também um sacerdote perfeito. Mas nós também não tivemos em todo o Antigo Testamento um rei impecável, um rei invencível. Davi foi um grande rei, ele lutou grandes lutas e batalhas pelo Senhor, mas ele perdeu uma batalha de santificação pessoal, que manchou toda a sua vida e a sua família. Salomão foi um rei que teve sabedoria como nenhum outro teve depois dele, nem antes dele, mas ele abandonou os caminhos do Senhor, e ele não foi fiel apacentando o povo de Deus, ele ergueu altares para os outros deuses, e ele também não foi um rei invencível. Quem poderia nos salvar? Quem seria o profeta? Quem seria o sacerdote? Quem seria o rei que poderia vir e fazer tudo o que é necessário diante de Deus para a salvação dos homens? Moisés não foi, Samuel não foi, Salomão, Davi, Arão e nenhum dos grandes do passado foram. Mas tem mais uma coisa, nenhum ser humano do Antigo Testamento jamais cumpriu ou teve em si mesmo os 3 ofícios. Não há. Se você olhar, não há ninguém no Antigo Testamento que exerceu os 3 ofícios. Moisés, ele foi um profeta. Davi, ele foi um rei, e em determinados momentos ele é chamado de um profeta. Samuel foi um profeta e ele funcionou como um juiz, mas ele também não era rei. Você pode procurar em todo o Antigo Testamento, e você não vai encontrar nenhuma pessoa, nem Melquisedeque, que é um caso tão extraordinário no livro de Gênesis. Ele era um rei sacerdote, mas ele não era profeta, sacerdote e rei. Quem poderia salvar? É o que nós lemos na abertura desse culto, que o Renan abriu aqui, lá em Isaías capítulo 9, versículo 6, eu quero citar para você rapidamente, diz assim: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo estará sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Você percebe que tudo isso aqui está no futuro. O nome será, o menino nasceria, ele viria, mas ele ainda não tinha vindo, ainda não tinha acontecido. E aí o versículo 7 diz: para que se aumente o seu governo e venha paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer e o firmar mediante o juízo e a justiça, desde agora e para sempre, um reino eterno. O zelo do Senhor dos exércitos fará isso. Sabe o que essa última palavra aqui desse texto quer dizer? O zelo do Senhor dos exércitos fará isso. É porque era impossível isso acontecer. Essa frase, ela significa assim: olha, a menos que haja uma atuação sobrenatural, a menos que haja um empenho divino, isso não pode acontecer. Não pode haver uma pessoa que ao mesmo tempo é rei, sacerdote e profeta. Nunca houve isso na história. Isso nunca aconteceu, mas aqui Isaías, ele deixa uma profecia, e ele deixa uma coisa muito bem pontuada, dizendo assim: ei, o zelo do Senhor dos exércitos fará isso. O Senhor dos exércitos, ele operará esse milagre. O Senhor dos exércitos, ele poderá atuar isso aqui no futuro. E nessa profecia aqui de Isaías capítulo 9, no versículo 6, está prefigurado os 3 ofícios do Senhor Jesus, porque quando diz aqui que ele é um maravilhoso conselheiro, isso aqui está apontando que ele é um profeta Deus. Isso aqui está apontando que ele é um conselheiro, então ele é sábio, mas ele é um conselheiro que impressiona. Ele é um profeta Deus. Aqui quando diz Pai da eternidade, está apontando que ele é um sacerdote eterno. Por quê? Quando chama de pai aqui, ele é um representante. Lembra de quando a Bíblia chama ele de pai? Quando a Bíblia fala o pai Abraão, eu sou filho de Isaac, eu sou filho de Jacó, remetendo aos pais. Quando a Bíblia fala isso, fala de representantes. E aqui Jesus, ele é chamado de Pai da eternidade. Ele é chamado do grande sacerdote eterno de Deus. E aqui também está dito que ele é o príncipe da paz. Ele é o rei perfeito. Ele é o rei que só ele pode trazer a paz perfeita para esse mundo. Só Jesus, meus irmãos, proclamou a revelação final da palavra de Deus. Ele é
o profeta. Só Jesus satisfez as exigências da lei e fez a paz entre Deus e os pecadores. Ele é o sacerdote. Só Jesus inaugurou o reino de Deus e subjugou todos os seus e os nossos inimigos. Ele é o rei. E nós vamos ver isso então, que Cristo é profeta, sacerdote e rei. Os ofícios do incrível Jesus, em 3 pontos essa noite. Nós vamos analisar em 3 aspectos. Cristo é o profeta, ele não é um profeta. Cristo é o sacerdote, ele não é um sacerdote. E ele é o rei, ele não é apenas um rei. E, rapidamente, eu gostaria que você abrisse lá em João, capítulo 1, versículo 18. E nós vamos ver, Cristo é o profeta. Ele é um profeta como nenhum outro foi. Agora, eu vou citar vários versículos, você não precisa abrir em todos, só naqueles que eu falar, para nós abrirmos. Você pode anotá-los, não tem problema, para nós não demorarmos tanto. Então, nós vemos aqui que Cristo é o profeta, é aquele que revela plenamente quem Deus é. João 1,18, a conclusão do apóstolo João, ali nesse capítulo 1, que é maravilhoso do seu livro, e ele diz assim: ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito, Jesus, que está no seio do Pai, é quem o revelou. Meus irmãos, está escrito aqui de uma maneira muito clara pelo apóstolo João, que ninguém conhece a Deus, que ninguém subiu às alturas para conhecer quem Deus é, que ninguém jamais pôde ver quem Deus é, porque ele habita na luz inacessível, como diz o apóstolo Paulo, que nós jamais conheceríamos quem é Deus, se ele não resolvesse se revelar para nós, se ele não se mostrasse para nós, se ele não saísse de trás do véu, de trás da cortina, e ele aparecesse e dissesse: eis-me aqui, eu sou. Nós nunca o conheceríamos. Só que como que Deus se revelou? Qual que é a maneira mais plena que Deus se revelou? Ele se revelou através do Deus unigênito. Essa palavra difícil que está escrita aqui na nossa Bíblia, ela significa filho singular. Ela significa filho numa qualidade que nenhum outro filho é. Jesus é o Filho de Deus, não porque Jesus passou a existir, que Deus criou a Jesus, mas ele é Filho de Deus porque ele foi enviado para se encarnar. E é só Jesus que revela plenamente quem Deus é. Os salmos não revelam plenamente quem Deus é. A lei não revela plenamente quem Deus é. Os profetas, por mais extraordinários que foram e por tão precisos que foram, não puderam revelar plenamente quem Deus é. Quem revela quem Deus é o profeta, Jesus Cristo. É por isso que o próprio apóstolo João, ele fala: e o verbo se fez carne, e ele habitou entre nós. Agora nós não temos só Moisés falando uma palavra que ele ouviu, nós não temos só Samuel contando uma visão que ele viu, agora nós temos a palavra em carne e osso andando entre nós. Que coisa extraordinária. Ele é o profeta. Quem pode dizer que é o profeta? Talvez nós podemos olhar para o budismo e dizer assim: ele é o Buda. Sim, ele é um dos 24 outros reencarnações de Buda. Jesus não é isso. Ele não é uma das reencarnações de Buda. Não, aquele lá é fulano de tal, um espírito. Não. Jesus é a própria encarnação da verdade. Ele é o profeta. Ele é aquele que anuncia e revela quem Deus é. Mas há uma coisa assim extraordinária nisso tudo. Porque Deus, ele ordenou que todos os homens que um dia quisessem ser salvos e todas as mulheres precisariam ouvir as palavras desse profeta. Não há como ser salvo sem ouvir as palavras desse profeta. E é isso, não precisa abrir, que diz Lucas capítulo 9, versículo 35. E veio do meio daquela nuvem uma voz, dizendo: este é o meu filho, o meu eleito, o meu amado, a ele ouvi. Deus ordenou que todos os homens em todos os tempos ouvissem a Jesus. Ele é o profeta. Ele não é mais um profeta. Para ser salvos, os homens precisam ouvir o meu filho, o meu eleito. Ele deve ser ouvido. Agora,
Sabe em que passagem isso aqui está relatado? Lá em Lucas 9, quando apareceu para conversar com Jesus, Moisés e Elias. E os dois estavam conversando com o Senhor Jesus. Pedro, ele ficou tão maravilhado com aquilo, puxa, mestre, apareceu Moisés aqui, apareceu Elias aqui, Jesus, nós temos tudo que nós precisamos. Nós temos um profeta que matou todos os profetas de Baal, e o homem era poderoso. Nós temos aqui o homem que deu a lei, que é Moisés, Jesus. Junta os dois com o Senhor, nós somos imbatíveis. Aí Deus falou, vocês não estão entendendo nada. Deus cobre eles com uma nuvem e fala, shh, não é Moisés, shh, não é Elias, eles foram grandes no tempo deles, vocês estão diante da própria palavra, a ele ouvi, nada de fazer 3 tendas, Pedro, nada de fazer tabernáculo, o meu filho é o Criador dos céus e da terra, escutem a ele porque ele me revela. Foi isso que Deus fez através do Senhor Jesus. Nem Moisés, nem Elias, nenhum desses grandes profetas, eles não se comparam a quem é o profeta. Ele é o profeta. Hebreus capítulo 1, do versículo 1 ao 2, diz assim, havendo Deus antigamente falado muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, e ele sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Jesus tem uma palavra que ninguém mais tem. Ele é profeta num nível que ninguém mais é. Sabe por quê? Porque Jesus é a revelação final de Deus. Quando no comecinho do livro de Hebreus isso aqui é dito, está fazendo uma referência que Jesus, ele traz tudo o que nós precisamos saber a respeito de Deus. Você não precisa de nenhuma outra profecia. Você não precisa de nenhuma outra revelação. Nós não precisamos saber absolutamente mais nada com relação ao futuro, porque Cristo já revelou tudo o que Ele queria que fosse revelado e que acontecesse nesses 66 livros da Escritura. E na pessoa dele. Acabou. Ele é a revelação final. É por isso que as outras formas de revelação cessaram. É por isso que as outras maneiras de revelação, elas já não têm mais validade. Porque você acha que Deus ele vai deixar a revelação todo respeito, a irmãzinha fulana de tal, que vai adivinhar seu RG, ou vai adivinhar com quem que você vai casar. Você acha que Deus vai deixar uma revelação dessa? Rivalizar com a revelação de Efésios capítulo 5, que fala como deve ser uma mulher? Você acha que Deus vai te dar uma revelação maior para criar o seu filho, uma direção maior para criar o seu filho, do que ele já deu em Provérbios, do que ele já deu em Efésios capítulo 6? Você acha que Deus ele vai acrescentar alguma coisa nisso? Ah, não, mas ele precisa dar uma revelação para a igreja desses últimos dias. Não, mas peraí, você está de brincadeira? Ele deu 1 Timóteo, ele deu 2 Timóteo, ele deu Tito, e como se não bastasse, ele deu o capítulo 1, 2 e 3 de Apocalipse, tudo para a igreja. Você acha que Deus vai deixar qualquer revelação rivalizar com a revelação do profeta, que é a palavra de Deus? É claro que não. É claro que não. Ele é o profeta e ele nos anuncia tudo o que nós precisamos. Mas qual é a grande revelação desse profeta? Marcos capítulo 1, versículo 14 e 15, diz que depois que João Batista foi preso, Jesus ele foi para Galileia, pregando o evangelho de Deus, dizendo, o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no evangelho. Jesus revela o único caminho para que os homens perdidos possam se reconciliar com Deus, o evangelho. Não existe outro caminho. Não tente cortar outro atalho. Não pense que você é esperto, não pense que você, moça, é inteligente e você pode dobrar a Deus. Não pode. Só existe um caminho. Deus empenhou todo o universo, para que todo o universo ele conspirasse, ele se afunilasse na revelação do grande profeta dele, e ele não vai abrir mão, que a palavra dele seja ouvida. Essa é a supremacia do evangelho. Essa é a supremacia do nosso grande profeta. Jesus é o profeta. Jesus é quem revela a vontade de Deus. Por isso que um puritano chamado John Flavel, ele pode dizer, Cristo é a origem e a fonte de toda aquela luz que nos guia para a salvação.
Só Ele é a luz. Só Ele nos faz andar na luz. Só Ele nos dirige. E é Cristo, pelo poder dEle, que revela a vontade do Pai a nós, através do Espírito Santo. João 14, 26, mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas. Olha, o ministério profético, o ministério de ensino, ele vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que eu vos tenho dito. Agora eu te pergunto, está dito aqui nesse texto que o Espírito Santo, ele traria revelações diferentes, ele traria revelações maiores, ou ele traria revelações divergentes da palavra? Não. Pastor, o que eu faço então com esse tanto de gente que profetiza por aí? Ou Deus errou, eles são falsos profetas. Com qual você fica? Ou Deus errou, ou eles são falsos profetas. Porque Jesus, ele está dizendo aqui, em João, no capítulo 14, que não há nenhum tipo de contrariedade entre o ministério dele, da palavra, profeta, e o ministério do Espírito Santo. O ministério do Espírito Santo é pegar um grande holofote, um farol, e apontar para Cristo. E quando nós não conseguimos apontar direito para Cristo, a outra parte do ministério do Espírito Santo é fazer, sabe o quê? Nos ajudar a lembrar de tudo que ele nos disse. Ele nos traz à mente. Ele nos traz de volta da memória tudo que o Senhor Jesus nos disse. Ele ilumina o nosso entendimento e Ele nos dá a compreensão espiritual da Escritura. Porque sem compreensão espiritual da Escritura, nós não entendemos que Jesus é o profeta. A gente ouve uma pregação dessa, a gente lê a Bíblia, a gente lê as Escrituras, a gente olha e leva, nossa, rapaz, que negócio chato, eu não entendo nada que está aqui. Mas se o Espírito Santo, Ele vem, Ele lança luz, e ele lança graça num texto, aí você não consegue conter as lágrimas. Aí você não consegue conter o coração, porque ele dispara. Se o Espírito Santo, ele atua, e ele age naquele maravilhoso ministério dele, de convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo, ele pega essa palavra e ele faz entrar no seu coração, como diz Hebreus, como uma espada mais afiada do que qualquer espada de 2 fios, e ela penetra juntas e medulas, até a divisão da alma e do espírito, e a conversão. Porque o Espírito Santo atua com as palavras do profeta, com as palavras de Cristo. Agora, pastor, esse é Jesus, esse é o grande profeta. Como é que eu aplico isso para a minha vida? O que o ofício profético de Jesus, ele garante para mim como crente? O que o ofício profético de Jesus garante para mim como um seguidor, como um discípulo de Jesus? João 11, 25. Disse-lhes Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Você percebe que ele fala aqui, eu sou. Ele está dizendo assim, o profeta não é como foi Moisés, Elias ou Samuel. O profeta é, eu sou. O profeta é Deus. E quem crê nas minhas palavras, ainda que morra, viverá. Nós não precisamos ter medo da morte, meus irmãos. E nós não precisamos ter medo nem de como essa morte vai ser. Meu irmão, você morrer do coronavírus, ou você morrer por falência múltipla dos seus órgãos, em algum hospital por aí, o que muda? Nós morrermos martirizados na fogueira, afogados, executados sumariamente com um tiro, o que muda de nós morrermos tranquilamente numa cama, numa casa de campo, com toda a segurança? Ah, pastor, muda muito. Meu irmão, no final das contas não muda, porque o ar vai faltar do mesmo jeito, o coração não vai bater do mesmo jeito. Algumas coisas são mais sangrentas, algumas coisas são mais amedrontadoras, mas o que o Senhor Jesus quer mostrar para nós aqui nesse texto, e como o ofício profético dele se aplica para nós, é que ele fala assim, meus irmãos, meus filhos, vocês não precisam ter medo. Vocês não precisam ter medo da pandemia, vocês não precisam ter medo de uma perseguição, vocês não precisam ter medo de nada que vai vir nesse mundo, e virá, essas coisas virão, mas vocês não precisam ter medo. Por quê? Porque não importa o tipo de morte que nós morrermos. O nosso profeta, ele prometeu que no instante seguinte da nossa morte, é o que vai contar, e nós estaremos com ele no paraíso. É isso que muda tudo, é isso que transforma tudo.
Ele é o profeta, e ele garantiu para aquele ladrão à sua direita na cruz, dizendo: certamente hoje estarás comigo no paraíso. Aquele homem está lá no paraíso com Cristo, e ele garante para você, o ofício profético de Cristo garante para você, pequenininho, às vezes que pensa, puxa, eu não valho nada, não tem como, o que Deus vai fazer por mim, querido? No momento que o seu coração bater pela última vez, que o seu pulmão encher de ar pela última vez, no momento seguinte, você vai estar no céu, no paraíso, com Cristo. Ele vai te receber. Agora, o que o ofício profético, ele também promete para o ímpio? Para aqueles amigos e amigas que talvez estão aqui entre nós hoje, não são salvos. Ele promete o seguinte, João capítulo 8, versículo 24. Por isso, eu vos disse que morrereis nos vossos pecados, porque se não crerdes que eu sou, morrereis nos vossos pecados. Irmãos, esse texto aqui é uma verdade solene demais, é uma verdade grave, profunda. Jesus ele está dizendo para homens e mulheres aqui que se não crerem que Ele é o único caminho para Deus, eles morreriam, todos vamos morrer, só que eles morreriam nos seus pecados, eles morreriam sem que os seus pecados, eles estivessem perdoados. Só há duas maneiras de morrer, disse Martin Lloyd Jones sobre esse texto: você morrer com Cristo ou você morrer sem Cristo. E o ofício profético de Jesus, ele garante que quem não acredita na verdade incontestável, de que Jesus é o único caminho, a única verdade e a única vida, morrerá e será condenado depois da morte. Então o ofício profético de Cristo é um alerta solene para todos aqueles que não são salvos aqui, de que esse dia vai chegar. Por mais que ele demore, esse dia vai chegar. E é bom que você esteja do lado certo. É bom que você esteja do lado certo na eternidade com Cristo. Mas nós temos também que Cristo é profeta e Ele é o sacerdote. Abra comigo em Hebreus capítulo 2, para nós vermos Cristo como o sacerdote. Hebreus 2, versículo 17. Puxa, Jesus é o sacerdote. Ele faz a mediação entre nós e Deus. Hebreus 2:17. Por isso mesmo convinha que em todas as coisas, Jesus se tornasse semelhante aos irmãos, semelhante a nós, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote, nas coisas referentes a Deus, e para fazer propiciação pelos pecados do povo. Meus irmãos, esse texto aqui, ele mostra completamente que Jesus, ele cumpriu o ofício sacerdotal. Foi profetizado que ele seria sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. E aqui, ele está cumprindo esse ofício. Por quê? Porque ele ofereceu a Deus um sacrifício. E esse sacrifício que ele ofereceu, pagou pelos pecados. O nome disso, na Bíblia, é expiação. Foi expiado. Foi pago. Jesus, ele é um sacerdote que ofereceu um sacrifício que pagou, que quitou a dívida, que expiou. Mas, ao mesmo tempo, o sacrifício que esse sumo sacerdote ofereceu satisfez as exigências da lei de Deus e apaziguou a ira de Deus. Deus não tem mais nada para cobrar dos pecadores. Deus foi propiciado. Aconteceu uma propiciação, não há mais uma sentença, não há mais uma ira contra a vida daquele que foi perdoado pelo sangue do Senhor Jesus. Só que tem um detalhe muito importante no ofício de Jesus como sacerdote. João 1:29, João Batista, quando ele olha para Jesus, e ele vê Jesus vindo para ser batizado por ele, João Batista ele fala assim: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João chamou Jesus de o sacrifício de Deus. Então a Bíblia diz que Jesus ele é o sumo sacerdote, mas a Bíblia também diz que Jesus é o sacrifício. Agora eu te pergunto, você já ouviu falar em algum lugar das páginas da Escritura? Você já ouviu falar em algum lugar do Antigo Testamento, ou Levítico, que é um livro de sacrifícios, que o sumo sacerdote ofereceu ele mesmo
que o sumo sacerdote, ele pulou sobre o altar, ele se estrangulou e ele ofereceu o seu sangue para Deus? Nós nunca ouvimos falar disso. Mas a Escritura do Antigo e do Novo Testamento mostra para nós que o nosso grande sacerdote, o sacerdote que é Jesus, ele é ao mesmo tempo um sacerdote como nenhum outro é, e ao mesmo tempo ele é o próprio sacrifício. Agora você acha que tem jeito de ser salvo por qualquer outro caminho? Você acha que tem jeito de ser salvo por fazer boas obras? Será que nós vamos achar que tem jeito de ser salvo por ser bonzinho, porque meu pai é crente? Porque, não sei, você acha que tem jeito de ser salvo por qualquer outra forma? Meus irmãos, um sacerdote, ele foi ao mesmo tempo o oferecedor, e ele foi ao mesmo tempo o sacrifício que foi oferecido. Esse é Jesus. Ele subiu no altar, ele foi lá, e ele foi sacrificado. Agora, ele foi sacrificado para quê? É um texto muito famoso, de 2 Coríntios 5, 21, que diz: aquele que não conheceu o pecado, Deus, o Pai, Deus não conheceu o pecado. Ele, Jesus, Deus fez Jesus pecado por nós, para que nele, em Jesus, fôssemos feitos a justiça de Deus. Por que o nosso grande sumo sacerdote, ele precisava ser ao mesmo tempo sacerdote, e ele precisava ser o sacrifício? Porque na pessoa dele, nós temos um ser humano perfeito, na pessoa dele nós temos um Deus perfeito, e na pessoa dele nós temos reconciliação. Jesus, ele é homem para dar a mão para o primeiro Adão que caiu. Jesus é homem para dar a mão para a prostituta. Jesus é homem para dar a mão para o drogado, para o bêbado. Jesus é homem para dar a mão para o orgulhoso, para o vaidoso, para o soberbo, para mim e para você. Mas Jesus, ao mesmo tempo, ele é Deus para dar a mão para Deus. E ele, segurando com uma das mãos o pecador e com as outras mãos com Deus, ele faz reconciliação. E ele aproxima os dois que estavam distantes. Ele aproxima os dois que estavam separados. E ele não só faz reconciliação, mas ele faz justificação. Não há mais nenhuma reclamação. Não há absolutamente mais nada que nós devamos para a justiça de Deus. Nós estamos quites, está quitado, a nossa dívida está paga, ela está paga no madeiro. Esse é o sacerdote, esse é o grande sumo sacerdote, esse é o verdadeiro sacerdote. Só que tem uma coisa: o sacerdote, além dele mediar, dele justificar, dele fazer a reconciliação, a expiação, a propiciação, tem uma parte do sacerdote que é muito importante. E essa parte é muito importante para os crentes que estão aqui. O sacerdote, ele precisa interceder. Ele precisa interceder. Ele precisa rogar. Ele precisa clamar. Porque talvez, pode ser que nós tenhamos necessidades, nós tenhamos dificuldades, que ele vai precisar interferir, e isso é intercessão, ele precisa interferir. Escute só o que diz Hebreus 7:25, por isso também, Jesus pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Jesus, ele vive sempre para interceder por todos aqueles que foram salvos, é verdade. Agora, o que significa a intercessão de Jesus? Será que Jesus está no céu, orando ao Pai continuamente? Talvez você tenha essa ideia. Eu tive essa ideia durante muitos anos. Nossa, Jesus está lá no céu agora, né? Ele falou que ele ia preparar lugar para nós, então ele está construindo casa, João 14, ele está construindo moradas para nós. Ele falou que ele está intercedendo, então, puxa, Jesus é um exemplo extraordinário mesmo de oração, porque ele está intercedendo, não para, porque ele já intercedeu por Moisés, ele já intercedeu por João, ele já intercedeu por Lutero, agora ele está intercedendo por nós, né? Os da última hora. Então Jesus está orando ao longo dos séculos. Irmãos, a oração é uma coisa fantástica, a oração é uma coisa extraordinária, mas entende só uma coisa: oração é fé, oração é certeza em coisas que nós esperamos, porém não vemos. Agora o céu não é esperança, o céu é consumação. O céu é aquilo pelo qual nós sempre oramos aqui na terra.
O céu significa que tudo aquilo que nós pedimos, que nós esperamos, que nós oramos, está realizado, está concretizado. Então não pode ser que Jesus está orando lá no céu, porque quando ele disse aqui na terra está consumado, estava consumado. E não é porque ele parou de orar, ou que nós também pararemos de orar na eternidade, não é isso. Mas está querendo dizer o seguinte: quando nós entramos no estado eterno, nós não precisamos mais orar por coisas. Nós vamos pedir, e isso é uma profecia do Antigo Testamento, e Deus dirá: eis-me aqui. Nós iremos falar, e Deus atenderá imediatamente. Não vai ter mais delay, não vai ter mais demora, vai ser instantaneamente, vai ser na hora. Então, o ofício de Jesus sacerdotal, quando fala que ele está intercedendo pelo sangue, pelos santos, ele está se interpondo, ele está rogando por nós diante de Deus. Como? Através do seu sangue. O sangue de Cristo permanece como memorial diante do Pai no céu. E toda vez que um pecador peca, toda vez que um pecador ora, e toda vez que um pecador precisa de socorro, esse memorial diante do Pai no céu faz lembrança da obra consumada de Cristo na cruz do Calvário, e que essa obra nos garante a resposta da nossa oração, o livramento da nossa tentação, o socorro bem presente em tempo de aflição. Esse é o ministério intercessório de Cristo. O sangue dele está lá, lembrando continuamente diante de Deus e nos protegendo. O ofício sacerdotal de Cristo, ele nos lembra que quando ele orou aqui na terra, a sua última oração pelo seu povo, por nós, João capítulo 17, ele faz um rogue, ele fala: Pai, eu não peço que o Senhor os tire do mundo, mas eu peço que o Senhor os guarde do mal. Santifica-os, Deus, na tua palavra, a tua palavra é verdade. Quando Jesus fez essa oração e ele ofereceu o sangue dele na cruz, a intercessão dele está selada. Nós estamos guardados do mal, estamos protegidos na nossa santificação e somos preservados até chegar aquele último dia. Cristo é um sacerdote, como nenhum outro é. E agora, para terminar, nós vamos ver que Cristo é um rei. Abre comigo em João, versículo 18, o ofício real de Jesus. João capítulo 18. Vamos olhar com bastante detalhe para essa conversa entre Jesus e um governador romano, entre Jesus e Pilatos. João 18, versículo 33, diz assim: tornou Pilatos a entrar no pretório, no lugar do julgamento. Chamou Jesus e perguntou-lhe: és tu o rei dos judeus? Irmãos, segura aí, deixa aberto, a gente vai continuar lendo o texto. Pilatos, ele está fazendo uma pergunta para Jesus debochada. Ele está fazendo uma pergunta escarnecedora de Jesus. Vem cá, você é o rei dos judeus? Se você é o rei dos judeus, por que os judeus estão te entregando para mim? Se você é o rei dos judeus, por que o seu povo não aceita que você reine sobre eles? Você percebe o escárnio, você percebe a maldade, você percebe que está cumprindo aqui João capítulo 1, versículo 12, veio para os seus, mas os seus não o receberam. Olha os seus de Jesus, olha os judeus rejeitando Jesus. E Pilatos, ele já tinha visto aparecer vários libertadores de Israel, ele já tinha visto aparecer vários aparentes messias, ele está lá. Esse é mais um. Vem cá, você é o rei dos judeus? Ele perguntou para Jesus. Pilatos, ele queria saber se... você é o rei então, agora finalmente você, depois de tantos outros que eram falsos, você é o rei dessa naçãozinha isolada, pequena e que é dominada por Roma? É você? Pilatos já deveria ter feito essa pergunta para várias outras pessoas antes dele. Vamos ver a resposta de Jesus? Versículo 36. Respondeu Jesus, aqui está o rei que falou como nenhum outro rei falou: o meu reino não é deste mundo. Pilatos já ouviu muita coisa. Eu vou te matar, quando os meus seguidores vierem aqui, eles vão te pegar. A primeira resposta que Jesus fala é: meu reino não é desse mundo. Se você viu aquele filme do Mel Gibson, A Paixão de Cristo, você vai ver como que Jesus respondeu isso. Ele respondeu com gravidade:
meu reino não é desse mundo. É como se Jesus falasse assim, eu não estou aqui encenando nada, fingindo nada. Pilatos, você não sabe diante de quem você está. Você acha que eu estou diante do tribunal de César. Você acha que eu estou aqui para ser julgado pelas leis de Roma. Você acha que eu estou aqui porque um bando de sacerdotes me entregou nas tuas mãos. Você acha que eu estou aqui porque eu fui rejeitado pelo meu povo. Pilatos, o meu reino não é desse mundo. Que resposta que é essa? Quem responderia assim? Quem falaria desse jeito? Agora continua. Se o meu reino fosse desse mundo, os meus ministros se empenhariam por mim, para que não fosse eu entregue aos judeus, mas agora, o meu reino não é daqui. É só por enquanto, viu, Pilatos? É uma breve vírgula, é um breve períodozinho só, porque se o meu reino fosse desse mundo, Pilatos, eu acabei de falar algumas horas atrás para Pedro, para ele embanhar a espada, porque se eu quisesse, eu pediria 12 legiões de anjos ao meu pai, e cada legião de anjos teria 6.000 soldados. Então, por enquanto, Pilatos, eu não vou esmagar Roma. Por enquanto, eu não vou destruir esse mundo. Por enquanto, eu não vou mostrar o meu poder real. Esse é seu rei, igreja. Esse é o nosso rei. Esse é o nosso campeão. Continua. Ele não estava brigando contra Roma, ele não estava brigando contra uma matéria, contra algo do mundo físico. Ele é o rei do universo. Continua no versículo 37. Então lhe disse Pilatos, logo, tu és rei? Respondeu Jesus, tu dizes que eu sou rei. Eu, para isso nasci, e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Meus irmãos, Pilatos, Roma, César, todos os governos desse mundo e qualquer um deles, podem ouvir essa frase de Jesus e dizer, eu para isso nasci. Jesus nasceu para ser rei, do jeito que nenhum rei da França nasceu, do jeito que nenhum rei da Inglaterra nasceu, do jeito que nenhum imperador do Japão jamais foi, ou de qualquer dinastia da China jamais foi. Jesus, ele nasceu para ser rei de um reino que envolve a esfera espiritual com a esfera natural. Ele é o rei dos reis. Ele é o Senhor dos senhores. Quando você lembrar desse título de Jesus, Rei dos reis e Senhor dos senhores, é isso que ele quer dizer. Ele é o Rei dos reis. Ele é o Senhor dos senhores. Ele é exaltado numa posição que nenhum outro está. Ele tem um ofício que nenhum outro tem. Ele está num local que ninguém mais pode estar como ele. Por quê? Porque em Mateus 28, 18, ele falou assim, é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Espera aí, ele tem o governo dos céus e da terra. Isso aqui é uma expressão muito, muito comum de Jesus, ele sempre fala sobre isso. Céus e terra, ele está querendo dizer, a criação é minha, tudo é meu. Nos céus e na terra, tudo isso é meu. Esse é o nosso rei. Esse é o Cristo que governa toda a criação. Esse é o Cristo que Pilatos tentou zombar. Esse é o Cristo que muitos hoje têm zombado. Esse é o Cristo que muitos querem fazer parecer que a palavra dele não tem mais valor, mas ele continua tendo. No ano de 2020, no mês de novembro, ele continua tendo todo o poder nos céus e na terra. Ele tem. Ele tem todo o poder nos céus e na terra. E se ele tem todo o poder nos céus e na terra, se ele tem toda a força, toda a glória e toda a majestade do universo, se ele pode dispor de todas as coisas nesse mundo do jeito que ele quer, ele não tem todo o poder para salvar? Sofonias diz, o Senhor está no meio de vós, e poderoso é para vos salvar. Ele é poderoso para salvar, ele é poderoso para fazer você passar da morte para a vida, mas ele é poderoso num nível que às vezes nós não estamos dispostos a admitir. João 6, versículo 37 diz, todo aquele que o Pai me dá, é o rei que está falando, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum, eu o lançarei fora. Jesus governa o mundo todo, Jesus governa as galáxias, os mares, os universos, e toda a vida microscópica. Ele não governaria todos os homens? Jesus fala, e os mares ouvem a sua voz, e eles sossegam. Jesus fala, e o cedro do Líbano, ele se turba.
Jesus fala e as potências do céu são abaladas. Jesus fala pelo chamado eficaz dele, e o pecador vai dizer não? E a salvação está nas mãos do pecador? É claro que não. Jesus fala e ele conquista todos aqueles que são seus. Jesus fala no túmulo para o morto Lázaro: vem para fora, Lázaro. E ele vem para fora. Jesus fala que todo aquele que é ovelha dele ouve a voz dele e vem até ele. Meus queridos, ele é poderoso para salvar. Ele é glorioso para salvar, ele é glorioso para fazer todas as coisas. Só que o nosso grande rei, ele é também o rei pastor. João 10, versículo 11 diz: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Ele é o rei pastor. Ele pastoreia, ele cuida do seu povo com o empenho da sua própria vida. Porque o mercenário lá de João 10, ele vê o lobo vir e ele foge. Ele é mercenário, as ovelhas não são dele. O bom pastor, ele é o rei pastor. Ele se coloca na frente e ele morre pelo próprio povo dele. Você já viu o rei da França morrer por algum súdito? Você já viu o presidente dos Estados Unidos colocar o peito na frente para morrer pela mãe de família solteira que tem 3 filhos? Eles não vão fazer isso. Agora você percebe o contraste de Jesus. Ele é um rei como nenhum outro é, e esse rei deu a vida dele por você. E esse rei verteu o sangue dele para a sua salvação. Isso não é digno de tudo? Isso não é digno de toda a glória, de toda a honra? Isso não é digno de todo o seu sacrifício, de toda a sua dedicação para ele? Isso não é digno de abandonar toda a velha vida e viver para ele intensamente? Vamos terminar a pregação. Vai em Apocalipse capítulo 11. Apocalipse 11, versículo 15 diz: e o 7º anjo tocou a trombeta, e houve no céu grandes vozes dizendo: o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, o incrível Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos eternamente. Versículo 16: e os 24 anciãos, as autoridades máximas que são constituídas no céu, que se encontram sentados no próprio trono de Deus, as maiores autoridades mundiais, o que eles fizeram? Versículo 16: prostraram-se sobre o seu rosto e adoraram a Deus. Vai ter um dia, meus irmãos, vai ter um dia, minhas irmãs, que todos vão se prostrar diante de Cristo. Vai ter um dia que Filipenses capítulo 2 vai se cumprir, e todo joelho se dobrará, e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Vai ter um dia que todos vão ter que reconhecer que Ele é o profeta, o sacerdote e o grande rei. Um dia isso vai acontecer. Versículo 17. O que eles falaram? Graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és e que eras, porque assumiste o teu grande poder e passaste a reinar, o reino de Cristo. Versículo 18, na verdade as nações se enfureceram, chegou porém a tua ira e o tempo determinado para serem julgados os mortos, para dar o galardão aos teus servos, os profetas, aos santos e aos que temem o teu nome, tanto grandes quanto pequenos. O fiel, o crente, nesse último dia vai se encontrar com Jesus, aquele a quem ele tanto orou, aquele por quem ele tanto esperou, aquele em quem você tanto confiou. Um dia você vai se encontrar com esse Cristo, não mais fraco, não mais sofredor, não mais sangrando, não mais com uma coroa de espinhos cravada na sua testa, mas você vai se encontrar com ele como João viu ele. Você vai ver um homem vestido de linho fino, de alto a baixo. Você vai ver um homem que tem os seus olhos como chamas de fogo. Você vai ver alguém de cuja boca sai uma espada afiada para reger as nações. Você vai ver alguém com um cinto, como se fosse ouro fino de ufaz. Os seus pés vão ser como bronze polido. O seu rosto vai ser como o sol que brilha na sua formosura. Você vai se encontrar com o rei. Você vai se encontrar com o conquistador de todo o universo. Os pais da igreja chamavam Jesus desse jeito, de Christus Victor, do Cristo invencível, do Cristo que não perde.
você perde para doenças, você perde para dúvidas, você perde para pecados. Você e eu, nós perdemos para dores e dificuldades sem número. Nós perdemos aqui, mas lá Ele prometeu uma coroa que não passa. Lá Ele prometeu um reino que não murcha. E lá Ele prometeu que Ele vai ser o seu campeão. E que você vai vencer com Ele. Que você vai conquistar com Ele. Você acha que Jesus é pouca coisa? Cristo é profeta, sacerdote e rei no mais alto nível. Ele é o nosso desejado. É por isso que o Salmo diz, o desejado das nações. Ele é o nosso grande Deus. Isso é o que te espera, crente. Isso é o que te espera, homem, isso é o que te espera, mulher. O que te espera não é se o auxílio emergencial vai terminar no começo do ano. O que te espera não é se vai quebrar ou se não vai quebrar. O que te espera é o rei na sua formosura. E são ruas de ouro e portões de pérola e de cristal. O que te espera é o céu. O que te espera é a glória. Mas eu sei que também tem muitos amigos e amigas aqui, que não é isso que espera eles. Não dá tempo de abrir, mas no próprio Apocalipse 11 fala da fumaça do tormento que sobe eternamente diante do Cordeiro. É a condenação eterna. E tem muitos aqui que não estão num relacionamento pactual, que não estão num relacionamento de salvação com o profeta que anuncia a palavra de Deus, com o sacerdote que pagou o preço na cruz do Calvário e com o rei que é o seu campeão. Tem muitos aqui que vai cumprir o finalzinho do versículo. Olha lá o versículo 18. Na verdade, as nações se enfureceram, o começo e o final. Chegou, porém, a tua ira, e o tempo determinado para serem julgados os mortos. Finalzinho. E para destruíres todos os que destroem a terra. O pecador. Não é bom para o pecador saber que Cristo é profeta, sacerdote e rei. Porque para o pecador, Cristo ser sacerdote, profeta e rei é uma garantia que ele vai encontrar um dia um profeta que falou que iria acontecer, um sacerdote que selou que iria acontecer, e um rei que voltará e estará pronto para se vingar dos seus inimigos e dos inimigos do seu povo, dos inimigos da igreja. De que lado da eternidade você vai estar? À esquerda, com os bodes? À esquerda, com os cabritos? À esquerda, com os condenados? De que lado da eternidade você vai estar? À direita, com os remidos, com as ovelhas? De que lado você vai estar? Hoje nós ouvimos, de um modo diferente, a pregação do Santo Evangelho de Cristo, ouvindo que Ele é o sacerdote, o profeta e o rei. Agora é com você. Você vai ouvir essa mensagem, você vai se arrepender, vai crer no Senhor Jesus e terá uma nova vida hoje de graça, pela bondade dEle. Ele ordena que todos os homens, em todos os lugares, se arrependam e creiam no Evangelho. O profeta, o sacerdote, o rei, ordena que você creia e seja lavado no sangue dEle, dos seus pecados. Vamos fechar os olhos, vamos orar. Inscreva-se no novo canal da Igreja Aliança do Calvário no YouTube. Ricos conteúdos, aulas de EBD, exposições bíblicas e práticas das confissões históricas batistas, curso de Teologia Confessional Batista Reformado. Igreja Aliança do Calvário, novo canal no YouTube. Inscreva-se.